Papai, papai. Essas foram as primeiras palavras que ecoaram na imensa sala da mansão, rompendo um silêncio que já durava anos. Augusto, o milionário, caiu de joelhos, sem acreditar no que ouvia. O filho de apenas 5 anos, que desde o acidente trágico jamais havia dito uma única palavra, estava falando outra vez. Aquele som parecia um milagre, uma vitória contra todos os diagnósticos médicos. Mas o que Augusto nunca poderia imaginar é que a responsável por aquele feito não seria um médico renomado, tampouco um terapeuta milionário contratado às pressas. A mudança viria justamente de quem ele menos esperava. Uma simples faxineira recém-contratada, uma mulher discreta, silenciosa, que parecia não ter nada de especial além de sua humildade. Aquela cena, que parecia impossível, marcava apenas o início de uma jornada cheia de revelações impensáveis, segredos guardados a 7 chaves e reviravoltas capazes de abalar todas as certezas daquela família. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida, cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final. Arthur, o pequeno herdeiro, vivia enclausurado em seu próprio mundo, desde a noite fatídica em que perdera a mãe e a avó em um acidente de carro. Depois daquele dia, ele nunca mais pronunciara uma palavra sequer. Além do trauma emocional, ficara com sérias dificuldades de locomoção, precisando de cadeira de rodas para se mover. Augusto tentava de todas as formas oferecer tratamento. Psicólogos de renome, médicos internacionais, terapias inovadoras, nenhum esforço parecia surtir efeito. A mansão, apesar do luxo, tornara-se um lugar sombrio, onde o silêncio ecoava em cada canto. Arthur, pequeno demais para carregar tamanha dor, limitava-se a olhar pela janela, fixando-se em algo que só ele parecia enxergar do outro lado dos portões. Era como se esperasse por alguém ou algo que apenas ele conseguia sentir. Foi nesse ambiente frio e silencioso que surgiu Helena, a nova faxineira contratada sem muito critério. Seu uniforme azul simples, o cabelo preso em coque apressado e o jeito humilde não chamaram atenção no início. Augusto a via como apenas mais uma funcionária entre tantas que já haviam passado por sua casa. Mas havia algo em seu olhar que a diferenciava. Havia calma, havia sensibilidade. Havia algo que ninguém conseguia explicar. Helena não falava muito, mas observava tudo. Notava cada detalhe da rotina de Arthur, cada movimento de seus olhos, cada gesto de suas mãos pequenas sobre os braços da cadeira. E foi assim que percebeu que, dia após dia, o menino não desviava o olhar de um ponto específico do portão da mansão. Ele parecia hipnotizado por aquilo que via ali fora, como se houvesse um elo invisível entre ele e algo que esperava pacientemente. Atrás dos portões da mansão, um cachorro vira-lata permanecia sempre no mesmo lugar. Magro, de pelagem marrom clara, com olhos expressivos e atentos, o animal parecia guardar a entrada dia e noite. Não importava a hora, lá estava ele, olhando fixamente para dentro, como se esperasse uma permissão para entrar. Arthur passava horas fitando aquele cão, imóvel, sem emitir som, mas com um brilho diferente nos olhos. Helena, ao notar essa ligação silenciosa, começou a se aproximar mais do menino. Levava-o ao jardim para que pudesse ver melhor o cachorro, mesmo diante da resistência de Augusto, que achava aquilo perda de tempo. Mas Helena sabia o que estava fazendo. Aquela conexão não era fruto do acaso. O que ninguém imaginava é que, por trás de sua simplicidade, Helena escondia um segredo poderoso.
Um passado que envolvia animais, crianças e reabilitação, algo que mudaria completamente a história daquela família. Helena percebeu desde o primeiro instante que Arthur não era indiferente ao mundo, como todos acreditavam. Ele apenas se fechara em uma concha de silêncio, mas dentro dele ainda havia vida, sentimentos e desejos escondidos. Cada vez que passava próximo à janela, ela notava os olhos do menino brilharem quando o cachorro do portão aparecia. Era um brilho discreto, quase imperceptível, mas suficiente para despertar a atenção de alguém acostumada a observar. Helena, sem contar a ninguém, começou a organizar pequenos momentos para aproximar Arthur daquilo que parecia despertar nele algum interesse. Enquanto limpava a casa, traçava mentalmente um plano. Não seria fácil, sabia disso. Augusto não acreditava em nada que não pudesse ser comprado com dinheiro. Mas Helena conhecia segredos sobre conexões humanas e animais que ele jamais entenderia. A mansão era um lugar de luxo sufocante. Lustres de cristal, quadros caríssimos e corredores intermináveis que exalavam frieza. Não havia risos, não havia alegria, apenas o eco de passos que se misturavam ao silêncio de Arthur. Augusto trabalhava o tempo todo, tentando enterrar sua própria dor nos negócios milionários. Helena, enquanto varria os pisos impecáveis, se lembrava de sua infância dura, cheia de perdas. Talvez fosse isso que criava dentro dela uma compaixão diferente pelo menino. Ela via no pequeno herdeiro uma sombra de si mesma, e foi nesse contexto que tomou a decisão. Faria o possível para trazer Arthur de volta ao mundo, ainda que tivesse de enfrentar a incredulidade do patrão. No fundo, ela sabia que aquele cachorro do portão seria a chave. O que Augusto chamaria de coincidência, para ela era destino. Certa tarde, Helena arriscou mais. Levou Arthur até o jardim, mesmo com a cadeira de rodas dificultando o caminho pelo gramado. O cachorro, ao ver o menino tão perto, ficou agitado, abanando o rabo como se esperasse por aquele encontro havia anos. Arthur permaneceu calado, mas seus olhos fixaram-se ainda mais no animal. Helena se abaixou ao lado dele e murmurou: "Ele está esperando você." O menino não respondeu, mas apertou o apoio da cadeira com força. Para muitos, seria um gesto sem importância, mas para Helena era um sinal poderoso. Aquela criança queria reagir, queria se conectar, só precisava do estímulo certo. Helena conteve a emoção. Sabia que não podia apressar o processo. O vínculo estava se formando e cada pequeno gesto era uma vitória silenciosa. Do alto da varanda, Augusto observava tudo com desconfiança. Para ele, aquilo era perda de tempo. "Você não entende, Helena", disse em tom frio. "Meu filho não precisa de ilusões. Ele precisa de resultados." Mas Helena não se intimidou. Seus olhos serenos encararam o milionário por alguns segundos antes de voltar-se ao menino. Dentro dela havia uma certeza inabalável. Estava no caminho certo, e havia algo mais que a inquietava. Aquele cachorro não era um estranho qualquer. Ela já havia visto aqueles olhos antes, em outro tempo, em outra vida. Não ousava revelar, mas sabia que aquele animal carregava um elo com seu passado. Um passado cheio de segredos guardados a 7 chaves que, se descoberto, poderia mudar para sempre a relação entre ela, Arthur e até mesmo o milionário. Os dias foram passando e Helena continuava a criar discretamente uma ponte entre Arthur e o cachorro. Toda tarde, ela dava um jeito de levá-lo até o jardim, mesmo sob olhares desconfiados dos empregados e o silêncio duro de Augusto. O cachorro, sempre fiel, se aproximava cada vez mais do portão, abanando o rabo com uma energia que parecia contagiar o menino. Arthur ainda não falava, mas Helena percebia algo novo. Um pequeno sorriso que surgia nos cantos da boca quando o animal fazia algum movimento engraçado.
Era um gesto tímido, quase imperceptível, mas para ela era imenso. Pela primeira vez em anos, Arthur reagia a algo além da dor, e isso era mais do que qualquer médico conseguira até então. Num impulso arriscado, Helena fez algo que poderia custar seu emprego. Numa tarde ensolarada, abriu os portões e deixou o cachorro entrar no jardim. O coração dela disparava, pois sabia que Augusto jamais aprovaria. O cão, livre pela primeira vez, correu em direção a Arthur e parou diante dele, abaixando-se mansamente, como se reconhecesse sua fragilidade. O menino, hesitante, ergueu a mão trêmula e a pousou sobre a cabeça do animal. Foi nesse instante que Helena viu algo mágico. Arthur sorriu abertamente, com os olhos iluminados, como se parte da dor tivesse se dissolvido. Helena quase chorou, mas conteve-se. Precisava manter aquilo em segredo até ter certeza de que poderia mostrar resultados concretos. Augusto, ao descobrir que o cachorro estava dentro de casa, enfureceu-se. "Você perdeu o juízo, Helena? Um vira-lata sujo na minha mansão?" Sua voz ecoou pelas paredes. Helena, porém, não recuou. Segura respondeu: "Ele pode fazer pelo seu filho o que nenhum médico conseguiu." Augusto riu com desprezo. Para ele, a ideia era absurda, ridícula. Como um animal poderia curar um trauma que especialistas internacionais haviam considerado irreversível? Mas, mesmo diante do desprezo, Helena permaneceu firme. Sabia do que estava falando, porque trazia dentro de si um segredo. Antes de se tornar faxineira, havia sido adestradora de cães voltados para terapias infantis. Era uma profissão que deixara para trás após um escândalo doloroso. Mas a verdade é que ela ainda carregava aquela habilidade. Enquanto Augusto nutria desconfiança, Helena percebia que a vida começava a dar sinais de reviravolta. Arthur passava mais tempo no jardim, acompanhando o cachorro em seus movimentos. Às vezes, deixava escapar risadinhas baixas, como se uma parte da infância perdida estivesse voltando aos poucos. Helena se enchia de esperança, mas também de medo. O milionário não tardaria a investigar sua vida e, quando descobrisse seu passado, talvez tudo desmoronasse. Aquele cachorro, para ela, não era apenas um animal qualquer. Era, de fato, um dos cães que havia treinado anos antes, em um projeto que terminou de maneira trágica. O destino o havia trazido de volta, e com ele viriam lembranças perigosas, segredos que Helena preferia manter enterrados, mas que estavam prestes a vir à tona. Era uma manhã cinzenta e chuvosa, quando Helena decidiu dar um passo ainda mais ousado. Levou Arthur até a varanda coberta, posicionando a cadeira de rodas, de forma que o menino pudesse ficar bem perto do cachorro, que abanava o rabo com insistência. O garoto parecia inquieto, seus olhos brilhavam como se houvesse algo preso dentro dele, querendo escapar. Helena se agachou, segurou suas mãos pequenas e sussurrou com calma: "Você pode, Arthur. Eu sei que pode." Foi nesse instante que o inesperado aconteceu. O menino, que não emitia som há anos, deixou escapar um murmúrio confuso. "Ah, au!" Não era uma palavra completa, mas era som, era voz, era vida tentando renascer. Helena conteve o choro, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Aquilo era a prova de que ele estava voltando. O barulho suave, quase imperceptível, chegou aos ouvidos de Augusto, que descia a escadaria da mansão. Ele parou, incrédulo, observando a cena. "O que foi isso?" perguntou em choque. Helena, com a voz firme apesar da emoção, respondeu: "Seu filho está tentando falar." O milionário ficou paralisado, sem saber como reagir. Uma parte dele queria acreditar, mas outra se recusava a aceitar que uma simples faxineira pudesse conseguir aquilo que tantos especialistas haviam falhado em alcançar. "Isso não pode ser real. Deve ter sido acaso", murmurou, tentando racionalizar. Mas, no fundo, Augusto sabia que havia presenciado algo grandioso.
Helena, em silêncio, sabia que o caminho seria longo, mas o primeiro passo havia sido dado. Naquela noite, Helena permaneceu acordada, andando de um lado para o outro em seu pequeno quarto de funcionária. Seu coração estava dividido entre alegria e medo. Por um lado, Arthur estava reagindo, sorrindo e até tentando emitir sons. Por outro, seu segredo estava cada vez mais ameaçado. Muitos anos antes, ela havia trabalhado em um centro de reabilitação infantil, onde usava cães treinados para ajudar crianças com deficiência. Era uma missão que amava, até que um terrível episódio arruinou tudo. Uma menina morreu durante uma sessão. A culpa caiu sobre ela, ainda que fosse inocente. O centro foi fechado, seu nome manchado, e desde então nunca mais conseguiu emprego na área. Foi obrigada a viver às sombras, aceitando trabalhos humildes, como o de faxineira. Enquanto olhava pela janela naquela noite chuvosa, Helena sentiu o peso da ameaça de seu passado. Se Augusto descobrisse aquilo, certamente a colocaria para fora sem hesitar. Ele era um homem rígido, orgulhoso e jamais confiaria em alguém com uma história manchada. Mas havia algo maior em jogo. Arthur precisava dela. O menino estava reagindo porque havia encontrado no cachorro e em sua presença um elo que ninguém mais conseguira oferecer. Helena sabia que não podia desistir agora. Ainda assim, sentia que o tempo estava se esgotando. O milionário não demoraria a investigar sua vida. E quando a verdade viesse à tona, talvez fosse tarde demais para ela, ou talvez fosse exatamente o que o destino preparava para revelar segredos ainda mais sombrios. Na manhã seguinte, a tensão tomou conta da mansão. Augusto, com um olhar sombrio, entrou na sala onde Helena organizava discretamente alguns brinquedos de Arthur. Em suas mãos, ele carregava uma pasta de documentos. "Eu sei quem você é, Helena", disse em voz grave, cortante como uma lâmina. "Você trabalhou em um centro de reabilitação infantil e também sei o que aconteceu lá. Uma criança morreu durante uma das suas sessões." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Helena sentiu as pernas tremerem, mas manteve a postura. "Não foi culpa minha, Sr. Augusto. Houve falhas de segurança que tentaram esconder. Eu só estava lá, mas carrego essa dor até hoje." O milionário, com o rosto endurecido, retrucou: "Você enganou a todos. Eu não vou permitir que fique perto do meu filho." A sentença parecia definitiva. Helena, tomada pela emoção, ajoelhou-se diante dele, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Eu nunca quis enganar ninguém. Só queria ajudar Arthur. Eu vi nele algo que me lembrou todas as crianças que eu perdi a chance de salvar. Eu não suportaria ver mais uma vida apagada pelo silêncio da dor. Se me deixar partir agora, vai arrancar dele a única esperança que restava." Augusto fechou os olhos, tentando conter a raiva e o medo que o consumiam. Ele estava dividido entre proteger o filho e enfrentar os fantasmas do passado. Mas, dominado pelo orgulho e pela desconfiança, ergueu a voz. "Está decidido, Helena. Você vai arrumar suas coisas e sair desta casa ainda hoje. Eu não vou arriscar o futuro do meu filho com alguém como você." Foi nesse momento que o impensável aconteceu. Arthur, que estava sentado em sua cadeira próxima à janela, começou a tremer. Seus olhos se encheram de lágrimas e, num impulso desesperado, soltou um grito que quebrou anos de silêncio. "Papai, não!" A voz ecoou pelo salão, forte, clara e dolorosa, como se viesse de um coração que carregava anos de sofrimento. O tempo pareceu parar. Augusto levou as mãos à cabeça, incrédulo, sentindo as pernas fraquejarem. Helena chorava em silêncio, incapaz de acreditar no que ouvira. O garoto, que por tanto tempo vivera em silêncio absoluto, falava novamente, e não foram apenas murmúrios ou sílabas soltas. Eram palavras inteiras, cheias de emoção, dirigidas diretamente ao pai. O impossível havia acontecido diante de seus olhos. Augusto caiu de joelhos diante do filho, lágrimas escorrendo sem controle.
Você falou, meu filho, murmurou entre soluços. O cachorro, como se entendesse a grandeza daquele momento, latiu e deitou aos pés de Arthur, abanando o rabo em comemoração. Helena, emocionada, aproximou-se e segurou a mão do menino. Ele não está apenas falando, Sr. Augusto. Ele está gritando pelo que mais precisa, por amor, por segurança, por alguém que acredite nele. O milionário desabou. Pela primeira vez, confessou em voz baixa um segredo que guardava as 7 chaves. Eu estava dirigindo naquela noite. Eu perdi o controle. Fui eu quem causou o acidente. Vivo me culpando todos os dias. O peso daquela revelação caiu como uma bomba. Agora, não era apenas Arthur quem precisava ser curado. O pai também estava despedaçado, preso em correntes invisíveis que o impediam de seguir em frente. Depois daquele dia, nada mais foi igual dentro da mansão. O silêncio, que antes dominava cada canto, começou a ser preenchido por pequenas palavras, risos tímidos e sons que pareciam milagres vindos da boca de Arthur. A cada manhã, Helena levava o menino para o jardim, e com a ajuda do cachorro, ele ensaiava novas frases, chamava pelo pai, pedia água, dizia sim e não com firmeza. O garoto também começou a reagir fisicamente, esforçando-se para mover as pernas e dar os primeiros passos com apoio. Augusto, que antes enxergava Helena como uma ameaça, agora observava em lágrimas o milagre acontecendo diante de seus olhos. A mansão, outrora fria, tornava-se novamente um lar. O milionário, pela primeira vez em anos, sentia a esperança renascer. Mas a sombra do passado de Helena ainda pairava sobre eles. Certo dia, um antigo colega de trabalho surgiu, trazendo documentos e acusações para desenterrar velhas feridas. Tentava culpá-la pela tragédia do centro de reabilitação, espalhando mentiras para manchar de novo seu nome. Desta vez, no entanto, Helena não estava sozinha. Augusto usou sua influência e seus recursos para investigar a fundo a história. E a verdade veio à tona. A morte da menina não havia sido culpa de Helena, mas resultado de negligência da direção, que preferiu encobrir os fatos e jogar toda a responsabilidade sobre ela. Com as provas nas mãos, Augusto fez questão de limpar a honra daquela mulher que havia se tornado essencial para sua vida e a de Arthur. Livre do peso da culpa que carregara injustamente, Helena pôde finalmente erguer a cabeça com dignidade. O milionário, emocionado, agradeceu diante de todos os funcionários da casa. Você não é apenas uma faxineira, é a pessoa que salvou meu filho. E me salvou também. Arthur, em pé ao lado do cachorro, deu alguns passos vacilantes e correu, mesmo com dificuldade, para abraçar Helena. Mamãe Helena, murmurou em voz doce, fazendo com que todos na sala se emocionassem até as lágrimas. O milionário não conteve o choro. Pela primeira vez desde o acidente, sentia que a família poderia renascer das cinzas. O cachorro, fiel companheiro, abanava o rabo como se celebrasse o recomeço junto deles. O sol entrava pelas janelas da mansão, iluminando cada canto como se anunciasse um novo tempo. Arthur agora falava, ria e sonhava. Helena não era mais vista como uma simples funcionária, mas como parte da família, alguém que o destino colocara ali por um propósito maior. O milionário compreendeu que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar aquilo que Helena ofereceu: amor, paciência e fé no impossível. Papai, papai, repetia Arthur quase todos os dias, como se quisesse lembrar ao pai que a vida sempre oferece segundas chances. E assim, entre lágrimas, abraços e o olhar vigilante do cachorro, aquela família encontrou redenção. O impossível havia acontecido. O silêncio foi quebrado, o amor falou mais alto e a esperança voltou a habitar onde antes só havia dor. E agora eu quero saber de você. Já viu alguma situação assim?
Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.